Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo à sua disposição, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa discussão de hoje, a nossa jornada de hoje. Até 13h. Curta, comente, compartilhe o programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, interagindo, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, 973350038. 12:01, pessoal, eu sou o Mauro Friesman. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, que vão tratar dos temas por aqui propostos. Eu apresento inicialmente aqui o doutor Pedro Horta, advogado, professor, palestrante. Pedro Horta, bem-vindo, boa tarde, como está? Boa tarde, muito obrigado. Sempre uma alegria estar aí num programa capitaneado aí por ti na mesa de debates, Mauro Friesman, o Pedro Schiavon na pauta, a Zenilda como nossa diretora de produção e a direção geral daquele que para mim é um dos ícones do jornalismo, o meu querido amigo Fausto Camunha. Sempre uma boa notícia. Pedro Horta, sempre uma boa causa. Também aqui para essa nossa conversa. Obrigado pela presença, Pedro Horta. Também com a gente, doutora Ana Clara Laaf, advogada também, operadora do direito, ela é administradora, mentora de lideranças femininas e criadora do método Laaf. Tudo bem, doutora Ana Clara? Bem-vinda com a gente mais uma vez. Obrigada, Mauro, obrigada por esse convite, por retornar aqui. Boa tarde aos demais entrevistados e toda a nossa audiência aqui em todas as redes que estão assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Eu apresento também o doutor Márcio Coelho, advogado previdenciário. Doutor Márcio, boa tarde, seja bem-vindo com a gente. Mauro, muito obrigado pela oportunidade que você me concede. Boa tarde aos palestrantes. E estamos aqui para um bate-papo informal sobre assuntos que interessam uma grande parte da nossa população. Muitos assuntos que interessam aqui para a nossa audiência, e eu vou aproveitar. Ele está se conectando ainda aqui na nossa live, mas eu vou já apresentar o Antônio Tutilho. Ele é o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Antônio Tutilho, boa tarde, como está? Ainda está conectando. Antônio Tutilho, tudo bem? Oi, estou tentando entrar, houve um problema no meu computador e eu estou entrando pelo celular. A gente já vai aqui, já começa e já vai te apresentando. Então, estou vendo que você está aí na conexão. Faz o seguinte, deita o seu celular, coloca ele na horizontal para ficar no padrão das imagens aqui. E aí a gente já dá sequência nos assuntos. Você está bem, Tutilho? Seja bem-vindo. Adeus você, Mauro. Tudo bem? A equipe toda, tudo bom, Mauro? Tudo bem. Você, Pedro? Tudo bem, equipe? Tudo formado por aqui. Temos já na mesa, então, o Tutilho, o doutor Pedro Horta, a doutora Ana Clara Laaf e também o doutor Márcio Coelho. E vamos ao nosso primeiro assunto aqui desta terça-feira, 12:04, na Rádio 365, UTV e também redes sociais. Num cenário de baixo desemprego, os salários deverão voltar a crescer no Brasil em 2023, após 2 anos seguidos de queda. De acordo com a consultoria Tendências, a previsão é de alta de 3,9% nos ganhos neste ano, o que representa um importante sinal de recuperação do estrago provocado pela pandemia. A projeção para os salários tem como base o rendimento real no trabalho principal, calculado pela PNAD contínua. Se considera, portanto, as transferências do Bolsa Família, benefícios previdenciários e outras fontes de renda, embora eles acabem tendo reflexo indireto nos salários. Pedro Horta, eu começo com você a respeito desse tema, para a sua análise. Esse é um assunto que está no Estadão, o jornal traz aí um trabalho da consultoria Tendências, evolução dos salários por estados, uma comparação entre o segundo trimestre deste ano
com o mesmo período do ano passado, houve melhora em 24 estados e no Distrito Federal. Apenas o Acre teve uma pequena queda e no Rio Grande do Norte uma estabilidade. Como é que você observa? Qual que é a sua análise? Olha, eu observo, primeiro, uma saudação querida e eterna ao Antônio Tutílio, que foi, na década de 90, o meu professor sobre orçamento público nos meus tempos de Assembleia Legislativa. Realmente, bons tempos, bons tempos. Se alguns dos governantes tivessem passado por aquelas aulas, e eu tenho meu diploma até hoje desse curso que foi fabuloso, seriam belos gestores no dia de hoje, né? Porque o que você vê é a questão do crescimento do salário está acontecendo de modo natural, porque o mercado vem se acomodando. Nada novo, e o que eu tenho mais temeridade não há um aumento, e aí até deixo essa para a doutora Ana Clara e também para o doutor Márcio, você não tem um aumento salarial para as mulheres, trazendo uma equiparação significativa nos salários. Isso, para mim, me preocupa. E a outra questão é que não estão os programas Bolsa Família, os programas de incentivo à renda do governo federal, dos governos estaduais, eles não estão inclusos aqui. Então, influem diretamente no resultado, óbvio. Então, não é aquilo que a gente ainda tem como um olhar fixo para o que vai vir daqui adiante. Veja, a questão salarial é interessante trazer esse debate à tela, porque ontem se assinou a questão, o presidente da República, a MP, para estabelecer e fixar um aumento do salário mínimo, uma regra de aumento, né? Levando a evolução por estado desses quadros. A disparidade ainda é grande, o salário, que é visto ainda como renda, né? Porque paga imposto de renda, e salário, para mim, é contraprestação de força intelectual ou motriz a algum trabalho, não foi bem tratado dentro da regra fiscal. E o pior que isso, né? O que se tem na discussão do âmbito político é que governo, seu anterior ou atual, pagou mais auxílios e benefícios à população. Não está se discutindo como se vai tornear essa mão de obra para a modernidade que o mercado impinge e se impõe. E a questão também da equiparação salarial independente de gênero masculino ou feminino, que também é uma disparidade que tem que ser tratada com um olhar bem fixo para isso. E a questão previdenciária, como é que vai ficar também para aqueles que têm as faixas salariais que o Supremo ainda não tratou, né? Essa disparidade salarial aí, dos benefícios que você tem na aposentadoria, que também há que se fazer um viés totalmente diferenciado, porque você se aposenta, uma regra se altera na previdenciária e atinge aqueles inativos, que também nos preocupa. Mas, no mais, é aquilo que a gente sempre fala, né? O brasileiro é uma força de trabalho inegável, inquestionável, acorda cedo, dorme tarde e acaba ajudando sempre a pagar essa conta aí das incúrias, daqueles que não passaram por cursos de orçamento com o Tutílio, como eu passei, e com outros expoentes do orçamento público. Doutora Ana Clara Laaf, a partir desses dados da consultoria Tendências, apresentados aí no jornal Estadão, o que dá para antever em relação aos ganhos das mulheres? Ou seja, daqui para frente, o que a gente consegue olhar? Pois é, a gente ainda tem muita disparidade, né, quanto aos ganhos da mulher e dos homens, mesmo ocupando a mesma função, as mulheres ainda recebem cerca de 21% a menos, e mulheres pretas ou mulheres negras, 34% a menos do que os homens, mesmo desenvolvendo a mesma função. Eu quero destacar aqui um assunto que foi veiculado ontem no jornal Valor Econômico, que as lideranças femininas tendem a atrair 60% de investimentos externos, 60% a mais do que os homens. A liderança feminina vem demonstrando mais transparência, e a mulher, a cada dia mais, demonstra que dinheiro é, sim, assunto da mulher. Investimento também. As mulheres já estão investindo muitas vezes melhor do que os homens. Quero destacar aqui também que cerca de 96% das compras passam pelo crivo das mulheres. De acordo com o Instituto Gente,
as mulheres, direta ou indiretamente, participam das compras no Brasil. Existe até nos Estados Unidos um termo que se fala Women Economics, porque o mercado não está vendo como deveria essa imensa oportunidade. As mulheres compram mais diretamente ou participam das decisões de compras da família, viagem das famílias, até o carro, às vezes, do marido, ela que escolhe, a decisão passa por ela. Então, o dinheiro passa muito pela mão da mulher. Além disso, nós temos cerca de 30 milhões de mães solo no Brasil. Essa mulher, ela trabalha, ela cuida dos filhos, então ela também participa do mercado de consumo ativamente. E uma mulher com filhos, na verdade, deveria ganhar mais do que os homens, né? Ter essa equiparação até muito mais respeitada. Mas, infelizmente, a gente ainda recebe menos, mas não há motivos, não há por que isso acontecer, a não ser realmente um desrespeito, né? Um desrespeito aí, jurídico de toda a sociedade, até porque temos uma lei recente agora prevendo essa equiparação salarial. Então, não há motivos. Dinheiro é, sim, assunto das mulheres, né? E a gente tem que caminhar para essa equiparação o mais rápido possível. Nessa esteira aí do dinheiro ser assunto das mulheres também, eu quero ouvir o Tutílio, porque as mulheres também têm o seu protagonismo. Quando já estão fora do mercado, quando não estão trabalhando, elas também têm as suas tomadas de decisão. Eu quero ouvir a sua opinião a respeito. Tutílio. Claro que nós temos primeiro que dar um abraço a todos e relembrar com Pedro Horta os grandes tempos de Assembleia Legislativa e os nossos treinamentos, né? E queria dizer que a mulher tem que ser respeitada. Eu acho que está havendo um problema muito sério, porque a mulher ela tem a mesma capacidade do homem e o salário é menor. Então, isso acontece no setor público. Eu queria também realçar o problema do setor público, porque hoje, quando você vê o orçamento, que eu considero ainda uma peça de ficção, na verdade, a gente não tem uma gestão definida, não tem um planejamento adequado, você não tem... Veja bem, hoje, no governo federal, nós tínhamos que ter uma lei de diretrizes orçamentárias aprovada antes do recesso. Não aconteceu nada a ser discutida e essas diretrizes têm que constar do próprio orçamento. Então, se você não tem planejamento adequado, se você não tem uma lei de diretrizes e se o orçamento não compõe tudo isso, vai chegar uma execução em que obrigatoriamente vai acontecer um novo contingenciamento no orçamento no início do ano que vem. Então, não se calcula o problema da definição de salários no setor público. E, para ter uma ideia, no estado de São Paulo, nós estamos trabalhando até num problema de teto salarial, porque todos 21 estados já têm um teto salarial de acordo com a Constituição Federal, e o estado de São Paulo é um dos poucos estados que não tem esse teto salarial único, porque ele tem um teto no executivo, que é o salário do governador, tem um teto do legislativo, que é o salário do deputado, que no estado de São Paulo tem que ser 75% do salário do deputado federal, e do judiciário, que é do desembargador. Então, há uma colocação de que o salário está atrelado à parte política e, na verdade, não tem um plano de cargo de salário, não tem uma adequação em cada tipo, e aí envolve as mulheres também, né, em que não se tem esse respeito e essa similaridade entre o homem e a mulher que deveria existir. E no setor público, pior ainda, porque nós não temos um planejamento, não temos uma adequação daquilo que deveria ser feito em termos de revisão das coisas, em termos de planejamento que não é feito e, portanto, a execução outra vez vai ser tumultuada.
Tutílio, eu vou te pedir uma gentileza, porque o seu áudio, o seu vídeo, está tudo muito comprometido em razão do seu sinal de internet aí. Você consegue sair da conexão e voltar, e vamos ver o que a gente consegue melhorar nisso. Enquanto isso, eu vou conversando com o doutor Márcio Coelho a respeito desse tema. Doutor Márcio, portanto, a expectativa aí, os salários devem voltar a crescer em 2023, a partir desses dados apresentados pela consultoria Tendências, tudo isso publicado no jornal Estadão de hoje. Sua percepção? Alegria que eu vejo, né? O Brasil está se movendo para frente depois de muito tempo, né? E está havendo um ganho salarial. Isso implica numa atividade industrial maior, como também o agronegócio. Então, tudo está sendo movimentado e se reflete nesse aumento salarial que está sendo proposto aí pela primeira vez em muitos anos, né? Nós tivemos aí a questão da pandemia, nós tivemos aí uma série de questões, e pela primeira vez a atividade econômica do Brasil começa, de fato, a crescer e se reflete nos salários. Isso é muito importante. Então, nós temos a locomotiva puxando todos esses vagões, né? Nesse momento, é importante cuidar da locomotiva, né? Não trazendo leis que distribui, porque no Brasil é um pouco assim, né? Em casa onde não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então, a locomotiva andando vai gerar um aumento salarial que, por sua vez, vai repercutir de uma forma positiva na população em geral. Então, é importante isso, principalmente isso, que o governo atente para que a economia está, de fato, funcionando e a preserve dessa forma. Não mexa na locomotiva. 12h17, esse é o programa Gente que Fala, edição de terça-feira pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, nossa transmissão por imagens, também pela Altivia, TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Vamos mudar de assunto agora. Diversas entidades e sindicatos se uniram nos últimos anos pela aprovação da PEC 555, que prevê o fim da cobrança de contribuição previdenciária sobre os salários dos servidores públicos aposentados, aliviando assim o ônus que a categoria tem enfrentado desde 2003. O entendimento é de que nos últimos 20 anos, ou seja, de 2003 para cá, os ganhos dos servidores aposentados têm sido bitributados, uma vez que eles já contribuíram, claro, durante anos, quando estavam na ativa aí do trabalho, né? Tutílio, vamos ver se a gente consegue aí com a sua conexão. Em que pé está a situação aí da PEC 555? Olha, a PEC 555 é uma maior injustiça que existe dentro do aspecto salarial, né? Porque na Previdência, isso em 2003, quando a emenda 41, no governo Lula, nós tivemos um problema aqui, ligamos colocamos no Tribunal de Justiça de São Paulo e vencemos 12. Aí Jobim, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, segurou muito isso, porque tem uma liminar, e em 2003, então, houve uma decisão dentro do Supremo Tribunal, aliás, duas decisões que realmente definiram a maior barbaridade que poderia acontecer. Primeiro, que depois de muitos contatos nossos com os ministros, tipo Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, que davam razão, eu estava em Brasília, fomos com o nosso advogado, o doutor Camarosano, e foi aprovada uma redução salarial que, nesse momento, o Supremo Tribunal rasgou a Constituição, né? Isso, e junto com essa houve uma novidade em que os aposentados continuariam pagando ou passariam a pagar novamente uma contribuição que eles já haviam pago por 35, 40, às vezes 50 anos. Então, não houve um cálculo atuarial, não houve uma definição nos orçamentos reservando esse dinheiro para que pagasse as aposentadorias. Então, o que aconteceu? Hoje, o único país do mundo, Mauro, o único país do mundo que o aposentado continua pagando
a contribuição previdenciária após a sua aposentadoria. Isso é um absurdo total. Então, quando lá em 2006 houve assim esse pedido com a PEC 555 para revogar o artigo 4º, né, da emenda 41, e aí daria a não mais até hoje. Desde lá, veja quanto existe de prejuízo, porque quando a gente estiver no céu, São Pedro nos der uma nova aposentadoria, porque não existe isso, né? E continua contribuindo. A perda de 2003 até hoje é fantástica. Então, não pode haver, e agora nós vamos voltar a discutir novamente esse assunto e fazer com que haja uma justiça social e que o aposentado, por tanto tempo, não passe a pagar novamente a sua aposentadoria ou uma nova aposentadoria que não vai existir com toda certeza. Pedro Horta, você quer comentar a respeito desse assunto? A gente está com um áudio bem comprometido do Tutílio, a imagem também. Se você puder sair da conexão e entrar novamente, fixar o seu aparelho, pode ser que tenha uma melhora aí. Vamos lá, Pedro. Do ponto de vista do tecnicismo, né, até muito bacana, o doutor é do Instituto Arnaldo Faria de Sá, um grande amigo saudoso, já saudoso. Ele brigou muito pela regra do fator previdenciário dentro do Congresso Nacional. O Arnaldo deve ser sempre saudado e relembrado e rememorado, porque realmente era o maior tecnicista dentro da Câmara, sobre a defesa do aposentado, e o fator previdenciário, quando veio em 99, vinha para dirimir a questão da regra de transição. E aí, depois disso, se foi feito a questão da revisão de vida toda, para que aqueles que já eram adeptos dessa regra não tivessem perdas. Depois vai para o Supremo, e a Procuradoria do INSS, que tem o dever de poder de recurso até por prazo em dobro, e mais do que isso, a necessidade de recorrer por conta de orçamento e etc., trouxe de novo, através de recurso extraordinário, através de embargos de declaração, que são mecanismos técnicos de uso da advocacia, para poder tentar fixar o tema. E em dezembro do ano passado, o Nunes Marques, já como ministro do Supremo, ele já, tentando uma uniformização, traz a regra mais benéfica, que seja para a revisão da vida toda, mais vantajosa da revisão da aposentadoria para o segurado. Mas, atualmente, o que acontece com o tema? De relatoria agora do ministro Alexandre de Moraes, que ele vem, acho que dentro daquela PEC, acho que foi a 19, a emenda constitucional 19, a 41, perdão, que o Tutílio falou, fixar o entendimento em todos os tribunais, nos julgados, para que não se tenha julgados trazendo perdas de garantias e vantagens que se teve realmente o aposentado, e pedir ao CNJ que se fixe uma regra. Em cima disso, dá para o Supremo criar uma repercussão geral ao tema, inclusive sumular para que aqueles que têm o direito adquirido, que é constitucional, não tenham perdido esses direitos, e daqui para frente se estabelecer uma regra correta para aqueles que vão aposentar. Mas, vez mais, quem paga o desequilíbrio orçamentário do custeio de pessoal acaba sendo, de novo, o aposentado e o assalariado do setor público. Sim. Olha, 12h24 agora, no programa Gente que Fala, o doutor Pedro Horta falou a respeito da revisão da vida toda. A gente vai tratar desse tema agora com o doutor Márcio Coelho, porque, olha, apesar da suspensão do julgamento do recurso sobre a revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal, agora no dia 15, o INSS começou a responder aos pedidos para correção dos benefícios, mas tem negado as solicitações. E com qual alegação? Diz que o processo ainda não transitou em julgado. Muito bem. O caso foi julgado em dezembro do ano passado pelo STF, mas o INSS
recorreu da decisão. Então, é esse recurso que está em andamento aí. A chamada revisão da vida toda proporciona aos aposentados a possibilidade de incluir no cálculo da aposentadoria os salários anteriores a julho de 1994, com o objetivo de aumentar o valor do benefício. Então, vamos aqui entender o que é que está acontecendo. Doutor Márcio Coelho, no dia 15, o ministro Zanin pediu vista, né, naquela retomada do julgamento do recurso do INSS. Ele tem prazo para devolução, tem prazo para andar isso? Como é que fica daqui para frente? Prazo, sim. Ele observa um prazo que é concedido e, nesse prazo não muito longo, ele deve apresentar o voto dele, né? O que está acontecendo? A revisão da vida toda foi garantida a todos os aposentados que teriam direito a ela. Porém, o INSS entrou com um recurso chamado embargos declaratórios. Esses embargos declaratórios, ele procura modular a decisão da revisão da vida toda. O que é isso? A modulação significa como que será feito o cálculo da atualização desse benefício e, principalmente, quando que será concedido essa revisão. O que acontece? No fundo de garantia, quando da revisão do fundo de garantia, a discussão do índice de correção, o Supremo deu a partir da data da aprovação, a partir da data do julgamento, impedindo, assim, a retroatividade, né? Então, isso está sendo discutido agora. O ministro Alexandre de Moraes determinou a sustação do processo, né, para que sejam discutidas essas questões. Isto pode modificar e muito a decisão da revisão da vida toda, impedindo, por exemplo, a retroatividade ou a modificação do cálculo para menor, né? A expectativa é muito grande. Nós tivemos a Rosa Weber já dando o voto dela, tivemos também o Alexandre de Moraes. A Rosa Weber já impediu a retroatividade. Ela fala que a revisão da vida toda deve ser concedida a partir da data do julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Já o ministro Alexandre de Moraes já tem uma postura mais radical, digamos assim. Ele só está concedendo a revisão a partir da data do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a grande expectativa é essa retroatividade, se vai ser concedida ou não, porque é aí que está o cerne da questão, é aí que está a esperança de milhões de aposentados, né? Então, fica aqui a esperança e talvez até a ansiedade de milhões de aposentados em relação à revisão, porque já com a reforma da Previdência do Bolsonaro, já houve um corte significativo nos benefícios e ninguém vai discordar disso aqui, porque é a verdade. Então, ao menos que se conceda a revisão da vida toda, que é mais do que justa, e se conceda de uma maneira que atenda à esperança e o direito dos aposentados. Agora, de qualquer maneira, a revisão da vida toda, ela precisa ser bem observada. Ela não é para todo mundo. Primeiro, a regra pode pedir a revisão da vida toda quem se aposentou a partir de 2013. E também tem que ver se os salários dessa pessoa anteriores a 1994 eram muito baixos, se as contribuições eram muito baixas, não vai valer a pena o cálculo da revisão da vida toda. Fica melhor a partir de 1994 para cá. Ou seja, é preciso ter um trabalho aí com o advogado previdenciário para poder fazer os cálculos direitinho, correto? Correto. Há necessidade de um cálculo do contador. O contador vai recalcular a aposentadoria da pessoa considerando as contribuições anteriores a 94, porque essa é a questão. Se a pessoa teve boas contribuições anteriores a 94, o benefício vai subir. E, nesse caso, então, estará fundamentada a ação com a proposição, juntamente com o cálculo do contador, para que entre na justiça. Se o contador disser que não vale a pena, que o benefício resultará inferior, então, sim, aí as pessoas estarão excluídas. Há necessidade do cálculo do contador, sim. Já dá para prever, doutor Márcio Coelho, o trânsito em julgado, ou seja, a partir do momento que o ministro Zanin fizer a devolução e proferir o seu voto, como é que isso deve caminhar para o fim do julgamento desse recurso, desse embargo declaratório colocado aí pelo INSS? Então, são 11 ministros que vão julgar. Nós temos aqui
já 2 que julgaram, o ministro Zanin pediu a vista ao processo, e isso deve demorar não deve demorar muito, não. Ele tem um prazo para devolver. E aí vai ser julgado pelos demais ministros sucessivamente. Vamos ver se, de fato, dessa vez, o aposentado será atendido ou não. Doutora Ana Clara Laaf, a sua percepção sobre esse tema, como é que tem acompanhado todo esse trabalho do Supremo e essa movimentação do INSS na tentativa de, com o seu recurso, aí mudar a situação? Pois é, no momento que a gente percebe até o custo de vida cada dia mais alto, né, no nosso país, eu acho que preservar os aposentados no momento de mais vulnerabilidade na vida, e a cada dia vivemos mais, então as pessoas idosas praticamente não conseguem viver com aposentadoria. Eu posso citar até um caso pessoal: a minha mãe tem 82 anos e no caso, mora aqui comigo, além de ser, né, uma grande honra para mim, mas ela não teria condições de viver somente com a aposentadoria, né? Então, a gente imaginar ainda que haverá corte, que continuará a necessidade de contribuição, a gente tem que olhar com muito carinho, né, por essa nossa maior expectativa de vida e um profundo respeito pelo nosso futuro, né? Afinal, com sorte, todos nós envelheceremos. E nesse momento assim de maior vulnerabilidade, esse assunto tem que ser tratado com muita seriedade e com muito respeito, né? Qualquer corte aí realmente pode colocar essa pessoa, esse idoso, numa situação de necessidade patrimonial mesmo. 12h32 agora, esse é o programa Gente que Fala, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OTV, a TV da internet, também redes sociais. Pessoal, uma parada breve agora, intervalo rapidinho, mensagem do nosso apoiador, um golinho de água para cada um, a gente volta já com os próximos temas. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta, faltando 27 minutos para 13h agora, com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Imagens pela OTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. A gente vai conversar agora, eu vou colocar aqui no nosso papo, Dr. Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Tudo bem, doutor Fernando? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Mauro, tudo bem? Bom dia. Bom dia também aos demais participantes da edição de hoje. Bom dia, já boa tarde aos nossos ouvintes também. Doutor Fernando, o presidente Lula assinou ontem aquela medida provisória para taxar os rendimentos de fundos exclusivos dos chamados super ricos e enviou um projeto de lei para tributar offshores. Segundo o governo, as medidas foram tomadas para obter novas receitas e corrigir distorções na legislação. Como é que serão feitas essas taxações, doutor Fernando? Bom, acho que a principal regra para o nosso ouvinte entender é o seguinte, são duas medidas, né? Então, o governo está tentando criar novas formas de arrecadação. Então, seja dos fundos exclusivos, que são fundos que têm mais de 10 milhões de reais. Então, é um fundo que foi criado com um único cotista que detém as cotas da integralidade do fundo, e o patrimônio do fundo é de mais de 10 milhões de reais. E o outro é a taxação dos rendimentos no exterior de offshores detidas, que o beneficiário final é detido uma pessoa física no Brasil. Em ambos os casos, em ambos os instrumentos, né, quando o dinheiro está alocado ou seja nos fundos, ou seja nessas offshores ou os trusts, a taxação do imposto de renda acontece no resgate. Então, o fundo você pode ter aplicação inicial e ter rendimentos, e a taxação não acontece. Então, não incide o imposto de renda nisso ao longo do tempo. A ideia da taxação agora é, para os fundos, ter uma taxação 2 vezes por ano, e para os fundos detidos por uma pessoa física, e para os fundos que tem no exterior, 1 vez no ano. Então, essa que é a principal ideia do
dessas novas formas de taxação. Agora, a sua expectativa, doutor Fernando, porque a medida passa pelo Congresso, evidentemente, né? E o seu entendimento, deve haver resistência por lá em relação a essa proposta? E aí agora não é sobre mais as medidas, né? Falando um pouco como é o nosso Congresso. A expectativa é com certeza de ter uma certa resistência. E aí vai depender da capacidade de articulação do governo. Vai ser mais um teste para o governo de conseguir passar. É uma medida provisória, então a ideia é valer logo. O outro é um projeto de lei que precisaria passar pelas comissões da Câmara, no mínimo, né? E aí também a capacidade de articulação do governo para ver se consegue fazer isso andar rápido. A gente tem números de quanto que isso poderia incrementar na arrecadação do governo, porque o objetivo principal, claro, é obter novas receitas, né? Com certeza. O governo precisa obter novas receitas, porque dentro do novo arcabouço fiscal a ideia é zerar o déficit fiscal no ano que vem, o que é dificílimo para o governo, com certeza. Mas a ideia é que isso vai ter pelo menos, mais ou menos, vamos lá, pelo PL da questão da taxação das offshores e trusts, né? O governo espera, em 2024, já arrecadar 7 bilhões, em 2025, 6 bilhões, e em 2026, 7,13 bilhões de reais, nos próximos 3 anos. E isso em um dos projetos, não é na medida provisória, né? Vamos ver, na medida provisória, a ideia também é ter o potencial de arrecadação sempre, né? Na questão da medida provisória dos fundos, a ideia é conseguir 3 bilhões já para esse ano, 13 bilhões para o ano que vem. E depois 3 bilhões e meio, 3,8 para os anos seguintes. O governo espera assim conseguir uma bela arrecadação. Vamos lembrar que na medida provisória ou no projeto de lei da questão das apostas esportivas, o que o governo estava pensando era conseguir só naquilo 10 bilhões, alguma coisa assim. Então, o governo vai dar um salto arrecadatório. Agora, esses números, não é, doutor Fernando? Tudo a depender da entrada em vigor das medidas. Uma coisa é a medida provisória, que tem um trâmite. Outra coisa é a lei, né, o projeto de lei, né, que tem que passar pelas comissões da casa, lá na Câmara dos Deputados. A medida provisória, para entrar em vigor e para ser rejeitada assim, de plano, é mais difícil, né? A tendência ela já ter validade o quanto antes. Já o projeto de lei, como você mesmo mencionou, são outros 500. Tem que ver o que o Congresso, como é que o Congresso vai digerir isso. Se vai ser rápido ou se não vai ser rápido. Muito bem, doutor Fernando Barbosa Dias, aqui com a gente nessa conversa, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Obrigado pelos esclarecimentos aqui com a gente a respeito dessa medida provisória para taxar rendimentos dos fundos exclusivos, os chamados super ricos, né? A gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Doutor Fernando, um abraço. Mauro, só posso fazer uma pergunta? Sim, fique à vontade. Você está preocupado com essa nova taxação? Você vai ser taxado? Eu estou, como se diz no popular, mexendo os meus pauzinhos para ver o que acontece. Você vê que na leitura aqui eu até engasguei, até me atrapalhei, né? Porque está dando nervoso isso. Fica esperto, Mauro, fica esperto. Tá bom, obrigado, gente. Até mais. Obrigado, doutor Fernando. Um abraço, até a próxima. Muito bem, gente, faltando 21 minutos para 1h, aqui no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, imagens no AltV, a TV da internet e também as nossas lives na rede social. Olha, pessoal, Agosto Lilás, vamos falar disso, é uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher com o objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, que completa aniversário esse mês, e também sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o assunto. A campanha se torna ainda mais importante num momento em que as mulheres buscam se posicionar no mercado de trabalho e na política com mais poder, com mais liderança, e se depara, claro, com preconceitos, infelizmente, relações abusivas e os mais diversos tipos de violência. Doutora Ana Clara, vamos fazer essa relação aqui, então, entre enfrentamento à violência contra a mulher e
o alcance do mercado de trabalho e o alcance de todas as posições que as mulheres têm trabalhado e têm obtido aí ao longo dos últimos anos, dos últimos tempos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Essa relação ela é completamente proporcional, ou seja, a independência financeira da mulher, sua inserção, manutenção no mercado de trabalho, muitas vezes é o fator decisivo para que ela consiga sair de uma relação abusiva. Inclusive, um dos itens, um dos tipos de abusos é o abuso patrimonial, onde geralmente o homem a impede de alguma forma de trabalhar de maneira sutil ou de maneira expressa, rasgando sua carteira de trabalho, ou a impedindo de trabalhar, ou dizendo que tudo bem, ela não precisa trabalhar, que ele pode trabalhar, e ao longo do tempo essa mulher vai criando dependência econômica desse homem, fora outras dependências, às vezes dependência emocional também, o que vai gerando numa escalada de violência, porque o feminicídio ele não acontece de um dia para o outro, de maneira vexatória. Ainda somos o 5º país mais violento contra a mulher do mundo, o 5º país. Vamos mudar esse quadro, esse índice. E a violência contra a mulher ela acontece numa escalada, não é no primeiro dia que o homem é agressivo com ela, muito pelo contrário, Geralmente se começa pela violência psicológica, uma das violências previstas no artigo 7º da Lei Maria da Penha, estamos comemorando 17 anos, agora em agosto, nesse agosto lilás, e geralmente começa com manipulação, com críticas, de maneira velada mesmo, Essa mulher ela vai sendo envolvida num relacionamento abusivo. Eu digo que o abuso, muitas vezes, ainda é social, ainda é cultural, a sociedade ainda é mais machista e patriarcal. Então, isso também, a violência contra a mulher reflete uma mentalidade nossa social, de, às vezes, dar mais importância para o trabalho do homem do que da mulher. Está aí essa questão da desigualdade salarial, demonstrando até que isso culturalmente ainda é aceito, De acordo com o Fundo Monetário Internacional, no ritmo em que estamos, levaríamos 100 anos para a gente ter uma equiparação salarial. Ainda bem que já estão sendo tomadas medidas para que isso se corrija o quanto antes, A mulher já está estudando mais do que os homens desde 99. Desde 1999 já somos maioria das graduadas, já somos no momento, maioria na academia, maioria nos bancos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Não tem por que essa mulher não ter uma ascensão, muitas vezes até maior do que o homem na carreira. E temos uma novidade jurídica, que é a Lei 14.457, de 2022, que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres. É uma novidade muito boa que eu quero contar aqui. Todas as empresas que são obrigadas a ter CIPA, a CIPA passa a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, todas as empresas que têm mais de 20 colaboradores têm que adotar essa lei, lembrando que, claro, as que têm menos de 20 colaboradores também têm que adotar, e é uma lei que apoia a inserção, manutenção da mulher no mercado de trabalho e sua ascensão profissional também. Então, tem algumas medidas, como apoio à parentalidade, combate ao assédio, explicitamente também o impulsionamento da liderança feminina, Eu já criei até uma jornada de compliance para essa lei, para ajudar as empresas, e as empresas que atendem podem requisitar, podem receber o selo Emprega Mais Mulheres. Então, eu queria trazer essa novidade aqui, que é uma maneira de mais mulheres se inserirem no mercado de trabalho. De acordo com a consultoria McKinsey, até 2025, a inserção da mulher no mercado de trabalho mundial vai trazer uma injeção de 12 trilhões de dólares, uma estimativa, no PNB, no que seria o Produto Mundial Bruto. Então, é muito importante que a mulher ascenda, tenha uma projeção cada vez maior e consiga se inserir e se manter no mercado de trabalho. Muito boa a informação, muito boa a notícia, doutora Ana Clara. Agora, para falar sobre a Lei Maria da Penha, que completa 17 anos agora em agosto, e uma das mais modernas do mundo, se não for a mais moderna do mundo, uma coisa é a lei que traz as suas imposições, as suas penalidades, enfim, no sentido de
no sentido de combater aí o que acontece, enfim, pegar os agressores. Esse é um ponto estático da lei, né? Agora, aquilo que é dinâmico, que é a cultura do machismo, a lei não combate, né? Isso é uma mudança que a gente tem que imprimir no dia a dia a partir dessa conversa, por exemplo, que a gente está fazendo agora, campanha Agosto Lilás, enfim. É um trabalho muito demorado, muito de formiguinha, né? Como é que se diz, né? O que a campanha Agosto Lilás prevê nesse sentido? Pois é, Agosto Lilás e o Lilás, ele vem de uma marcha sufragista, uma marcha de mulheres buscando direito ao voto, lá de 1913, em Washington. Elas usavam lenços lilazes e até a hortênsia, que é uma flor lilás, né, era o símbolo dessa campanha, uma campanha sufragista, ou seja, mulheres ali lutando por nós, né, lutando por todas para que a gente alcançasse o direito ao voto. No Brasil, a gente passou a votar em 1932, nos Estados Unidos em 1920. E essa marcha sufragista que aconteceu lá em Washington, as imagens não mostram, só que muitas dessas mulheres sofreram abuso físico, né? E foram até presas, algumas foram presas. Então, a gente tem que honrar assim, a caminhada de cada mulher que se colocou, né, à frente assim, do progresso da mulher na sociedade, né? Uma forma, como a gente está fazendo aqui, da gente combater a violência contra a mulher, e a Lei Maria da Penha realmente é uma lei muito avançada, o instrumento jurídico realmente é uma lei avançada, né? E outras que estão surgindo para complementar novas leis, mas realmente sermos o quinto país mais violento contra a mulher no mundo não reflete falta jurídica, né? Nenhuma falta de lei, reflete realmente uma mentalidade machista que ainda está muito presente, que vai desde a maneira como os meninos são criados e as meninas são criadas. Se a gente for observar, até os brinquedos das meninas são mais relacionados a cuidar da casa, a cuidar do neném, de tarefa doméstica, enquanto os meninos estão ali montando, construindo foguetes e cientistas. A mulher é muito criada para ser linda, para ser princesa. Se a gente for ver até as histórias, né, o imaginário coletivo mesmo, muitas vezes as mulheres são criadas, se a gente for ver uma história de princesas, a mulher fica ali inerte, passiva, esperando um príncipe para salvar sua vida. Então, acaba no imaginário coletivo ainda criando essa ideia de que a mulher depende de um homem para ser validada, ou, quiçá, ser salva, né? Esperando esse príncipe. E claro que não, né? Uma relação entre um homem e uma mulher, ela tem que ser construtiva para ambos e tem que ser construtiva desde o início. Como eu estava falando antes, geralmente o abuso moral, o abuso psicológico é o que vem antes, o moral, o psicológico, onde o homem começa a limitar ali a expressão pessoal da mulher, a forma natural dela ser, ou seja, ele se apaixona pela mulher do jeito que ela é, mas tempos depois ele começa, não, vamos sair só nós dois, não sai com as suas amigas, a gente, às vezes, de maneira muito velada, até afasta a mulher dos familiares, e vai sendo criado ali um ambiente extremamente tóxico, onde a mulher vai adoecendo emocionalmente. Ela adoece até chegar a uma agressão física, que é uma agressão mais evidente, que aí talvez a mulher perceba, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Até chegar a uma ameaça de morte, leva uma caminhada aí de adoecimento, de enfraquecimento da autoestima dessa mulher. Às vezes ela vai nesse jogo, né, adoecendo, chegando tristemente, às vezes, a índices altos de feminicídio. E esse adoecimento emocional, né, doutora Ana Clara, que leva à dependência emocional, é a dependência mais difícil de se livrar, não? Exatamente, porque às vezes a mulher, e isso eu acompanho muito, tá? E a gente tem que falar aqui abertamente que o abuso contra a mulher acontece em todos os estratos sociais e culturais, tá? Eu, como uma mulher esclarecida, advogada, já estive numa relação
moralmente, psicologicamente abusiva, sem perceber, sem ter a menor ideia, sem achar que aquilo ia acontecer comigo. Precisei de uma colega, de uma amiga me falar isso, sabe? E me dei conta, caramba, eu estou sofrendo abuso e achava que estava tudo lindo, maravilhoso. Foi muito importante, Mauro, esse seu programa e a gente falar abertamente sobre isso. E também já vi casos de colegas minhas, eu tinha uma que era coach, era executiva de finanças, ela dava aula sobre isso, e ela entrou num casamento onde o homem falou, né, o marido falou, vamos fazer uma coisa, vamos guardar o que você ganha e vamos usando no dia a dia o seu salário e vamos guardando o meu. E eles foram fazendo lá um fundo, né? Um grande fundo, os dois ganhavam muito bem, inclusive ela, e o dinheiro dela foi sendo usado no dia a dia. Um dia ela decidiu se separar, não estava mais feliz. Bom, o que aconteceu? Ele ficou com o dinheiro dela e dele e ela saiu dessa relação. Então, é bom falar que realmente acontece em todas as classes sociais, todas as classes culturais. A mulher, muitas vezes, tem acesso mesmo a muita informação, tem o seu poder aquisitivo ali, o seu dinheiro, mas, às vezes, ela está tão envolvida emocionalmente, tão codependente e também com essa estruturação social, com esse inconsciente coletivo de que talvez ela precise de um homem do lado para ser validada, de que o salário da mulher também não importa tanto para a família quanto do homem, então o trabalho do homem deve ser mais valorizado. Então tem toda uma construção também de mentalidade que não favorece essa questão do combate à violência contra a mulher. Muito bem, faltando 9 minutos para 1h agora, aqui pelo programa Gente que Fala, Rádio 365, sua rádio de todos os dias, imagens na UTV, a TV da internet e também nossas lives nas redes sociais. Próximo assunto, o ritmo de crescimento dos benefícios do INSS. Olha só, pessoal, isso vai exigir uma nova reforma da Previdência já no próximo governo, mostra um estudo com base nos dados do censo de 2022. Segundo o levantamento, o avanço dos pagamentos de aposentadorias e pensões foi 3 vezes a expansão da população brasileira nas últimas 4 décadas, uma tendência que deve se manter pressionando as contas públicas. E esse descompasso é resultado do envelhecimento da população e da informalidade, que faz com que haja cada vez menos jovens contribuindo para sustentar a Previdência. Então, Pedro Horta e doutor Márcio, ambos aqui, quem fala primeiro, nova reforma da Previdência à vista? Ah, não, né? Desse país que legisla por emoção e por interpretação extensiva da lei, não pode se duvidar de nada, né? Mas eu acho que não tem aderência com o clima para uma reforma da Previdência rapidamente. Vamos esperar ver o que acontece com a reforma tributária e seus impactos aí, que óbvio que indiretamente pode vir não uma reforma da Previdência, mas sempre um puxadinho, né, como a gente fala, projeto de lei, e tratar algum tema nesse sentido. Eu acho que a população vai envelhecendo, é um planejamento, dado a expectativa média de vida na pirâmide demográfica aumentar, mas eu acho que nesse minuto não tem um risco tão grande. Agora, doutor Márcio, é fato, né? A população está envelhecendo, os jovens não estão mesmo contribuindo para o caixa da Previdência, enfim, então a conta cada vez fecha menos, né? Não, espera aí um pouquinho. Esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda é que as contas do INSS precisam ser auditadas. O que está acontecendo? Por exemplo, o INSS paga um benefício social, nada mais justo, mas essas pessoas que recebem benefício social não contribuem para o INSS, ou pouco contribuem e entram no sistema. Então, o INSS paga benefícios sociais e cada vez esses benefícios estão mais crescentes por conta da dificuldade econômica, mas não há uma contraprestação. O INSS tem que voltar para as pessoas que contribuem a vida inteira. Não pode ter na conta do INSS outras questões que podem ser importantes, mas que, para manter o sistema, tem que apenas pagar aqueles que contribuem. E o governo que arrume uma outra conta para pagar os benefícios sociais. E assim não dá mesmo.
Não é possível. Poucas pessoas contribuem e muitas usufruem do sistema. O que acontece? O sistema empobrece. E aí nós vamos para uma outra reforma da Previdência e nós já sabemos o que vem pela frente, né? O ditado é: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos, porque a gente tem 5 minutinhos. O doutor Márcio está falando, então eu já vou com a sua pergunta aqui, que vem do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado aqui pela participação sempre. Ele quer saber, doutor Márcio, em que medida a inteligência artificial poderá interferir nos direitos trabalhistas e consequentes direitos previdenciários. Então, essa é uma grande questão ainda. A inteligência artificial é uma coisa nova, né? Que está ingressando agora no conhecimento de todos, né? E muito se fala sobre a inteligência artificial, dizendo que vai eliminar algumas profissões, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é uma coisa que é um olhar para o futuro. Não é para agora isso, entendeu? Então, precisamos ver que forma a inteligência artificial entrará na distribuição dos benefícios do INSS. Isso é uma coisa para o futuro. Não há nada de concreto no momento. Pedro Horta, o Rodrigo Monteiro está no Facebook e ele quer saber como é que anda a possível mudança de endereço do CEAGESP, do qual você já foi diretor. Eu vejo hoje o CEAGESP muito mais partindo numa realidade de revitalização de ativos, que é o patrimônio que tem operacional e não operacional, do que numa mudança de endereço. Até porque não se tem nada novo de logística. Abastecimento ainda continua sendo um assunto de segurança nacional. As grandes revoluções começam ou pelo estômago ou pelo bolso. E o que se tem aí, que se fala de mudança, é um pessoal que lá do entreposto é permissionário, que tem um local privado para atividade de abastecimento, que eu acho muito difícil, porque você fica no elemento volitivo daqueles que lá estão, para você poder ter o teu negócio. Quando surgiram as centrais de abastecimento em 67, foi para encurtar o papel do produtor rural com a mesa do consumidor, evitando-se o atravessador e dando-se uma limitação de preço aos produtos. Então, eu acho que realmente o governo está partindo por um... E eu tenho visto aí pelas notícias de jornal que é voltando e saindo do programa de desestatização, a CEAGESP, e para um caminho aí de retomada do seu papel e curso normal. Doutora Ana Clara Laff, Daniela Neves está com a gente também no YouTube, quer saber se a violência política de gênero, que quase nunca é punida, não se torna um exemplo de como o país lida com esse tipo de questão. Pois é, a gente vê essa omissão muitas vezes, né? Por ação ou por omissão, seja jurídica, né? Seja nas empresas, como a mulher sofre diversos tipos de abusos, né? Então, mais uma vez aqui salientando o avanço dessa lei que está em vigor aí desde março, essa lei que promove a inserção, manutenção da mulher no mercado de trabalho. Uma das medidas é o combate ao assédio, porque muitas vezes a mulher está num ambiente corporativo sofrendo assédio e às vezes não tem nem como denunciar ou tem medo porque pode sofrer represália e até perder o emprego, e ela precisa desse emprego, lembrando que temos 30 milhões de mães solo no Brasil. Então, há diversas formas mesmo, diversas violências que as mulheres sofrem, e é muito importante que a gente traga luz para esses temas, fale cada vez mais, porque em diversas situações as mulheres sofrem diversos tipos de abuso, sim. Legal. Doutor Márcio, tem uma pergunta aqui, muito rapidamente, que era para o Tutílio, só que ele não está mais aqui com a gente, perdemos a conexão. A Alice Couto, no Instagram, quer saber se legalmente o INSS tem um limite de tempo para responder aos pedidos de aposentadoria ou de revisão, em 5, 10 segundos no máximo, para a gente poder encerrar, doutor Márcio. Pois é, Alice, deveria, mas não tem. Na verdade, existe mais de 800 mil pedidos de auxílio-doença, aposentadoria. O INSS está sobrecarregado. Infelizmente, essa regra não vale.
Bom, pessoal, vamos colocar um ponto final nessa nossa edição do programa Gente que Fala de terça-feira, agradecendo a vocês todos pela presença, em nome de toda a nossa equipe. Participaram com a gente hoje Antônio Tutílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, doutor Pedro Horta, advogado, professor, palestrante, doutora Ana Clara Laaf, advogada, administradora, mentora de lideranças femininas e criadora do método Laaf, também doutor Márcio Coelho, advogado previdenciário. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui, todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, então, a partir do meio-dia, pela Rádio 365, também pela UTV e pelas nossas redes sociais. Chegando aqui na 365 agora na programação, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, para entreter toda a audiência aqui nesse início de tarde. Lucas, boa tarde para você, bom programa, boa tarde para a audiência, a gente se fala amanhã. Tchau.